Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Jesus percebeu a hipocrisia daqueles homens. Por que hipocrisia? Eles fizeram uma pergunta: Mestre, devemos pagar ou não pagar o imposto a César? Havia um conflito que os religiosos do tempo de Jesus, numa leitura fundamentalista, achavam que pagar imposto a César seria como cometer um ato de idolatria, porque eles estariam submetendo a sua vida a um senhor que seria César, e, portanto, esse senhor não é Deus e, por isso mesmo, comete-se um ato de idolatria. Perceba o mecanismo da leitura fundamentalista. Mas Jesus ensina que não, que pagar imposto a César é um ato devido, ou seja, nós temos deveres sociais, e entre os deveres sociais estão taxas, tributos e impostos. Claro que pode haver uma crítica em relação a impostos abusivos, a corrupção, mas de modo nenhum nós escapamos dos nossos deveres sociais, dos nossos deveres cívicos. Portanto, como cidadãos dessa realidade humana, nós temos deveres que devem ser cumpridos. E, igualmente, nós somos cidadãos do céu e devemos cumprir os deveres para com a realidade do céu. Então, Jesus ensina que não é um ato de idolatria, mas é um ato devido à autoridade terrena. E em relação aos nossos deveres do céu, como que nós devemos nos portar? Talvez nós devamos nos fazer essa pergunta: como eu estou me relacionando, como eu estou sendo em relação aos deveres que eu tenho para com as realidades do céu? Eu ajo com a mesma intensidade, com a mesma responsabilidade em relação aos meus deveres com as coisas do céu, com que ajo naquilo que são os meus deveres cívicos? Portanto, a palavra quer hoje nos questionar: a quem eu pertenço de verdade? Eu pertenço realmente a Deus ou eu estou preocupado apenas em pertencer àquilo que é contingente, aquilo que é passageiro, aquilo que é do meu tempo? A confiança prioritária em Deus e a esperança em Deus, nele, não levam a uma fuga da realidade. Nós não precisamos contrapor nossa realidade humana, nossos deveres humanos e os nossos deveres do céu. Confiar em Deus não nos leva a uma fuga da realidade. Confiar em Deus nos leva a trabalhar e dar a Deus o que lhe pertence. E por isso, nós que somos cristãos devemos olhar a realidade do céu, tendo em vista que lá será o nosso futuro. Nós vivemos essa vida terrestre, para que um dia depois nós vivamos uma vida em Deus, no céu. Portanto, a quem eu pertenço em última análise? Eu pertenço a este mundo ou eu pertenço ao céu? No mundo, nós somos apenas passageiros. Mas no céu, nós encontramos a nossa pátria definitiva. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, o Senhor que nos ensina que
devemos honrar os nossos compromissos e os nossos deveres nesta realidade passageira da terra. Dai-nos o teu Espírito, para que assim nós cumpramos toda a justiça. Dai-nos teu Espírito também para que nós busquemos as coisas do alto, com a mesma intensidade, com a mesma responsabilidade com que buscamos ser cidadãos da terra. Ensina-nos, Jesus, a colocar a nossa esperança em Ti e saber que esperar em Ti não nos rouba dessa realidade humana. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu esse tempo para viver nesta terra. Muito obrigado porque o Senhor nos deu este tempo para sermos peregrinos neste mundo. E, sobretudo, muito obrigado, Senhor, porque através da sua cruz, o Senhor nos garantiu sermos cidadãos do céu. Muito obrigado, Senhor.